Bom dia, senhores deputados e demais presentes nessa audiência. É porque eu preciso mostrar no quadro aqui. Em primeiro lugar, nós sabemos que regulamentar uma profissão pode ferir os interesses daqueles que acreditam ter a exclusividade sobre esse campo de trabalho. É por isso que inicio a minha fala com as palavras do senhor Haroldo Pinheiro, presidente do CAU, que devia estar nessa mesa hoje. Na definição das áreas de atuação privativas e compartilhadas, deve prevalecer sempre a primazia do melhor atendimento às necessidades sociais. Não são os interesses corporativos dessa ou daquela categoria profissional que vem em primeiro lugar, mas, ao contrário, deve prevalecer sempre a defesa e a proteção da sociedade. O senhor Sérgio Margalhães também concordou com a gente concorda com o IAB e com o CAU, e também concordamos que, pelo exposto até aqui, as duas partes desse debate acham que a profissão de paisagista deve ser regulamentada no Brasil. A diferença é que o CAU, a profissão de paisagista, é uma profissão que deve ser regulamentada. Porém, a diferença é que o CAU, o IAB e a ABAP, aqui representada, acham que a profissão de paisagista já está regulamentada e é parte da profissão de arquiteto. De saída, essa afirmação desconsidera o curso de paisagismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reconhecido pelo MEC desde 1978, e é questionada também por agrônomos que possuem paisagismo em suas diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC. Em todo caso, a pretensão de exclusividade que o CAU e o IAB defendem aqui hoje, e a ABAP, tem uma implicação direta. O curso de arquitetura e urbanismo no Brasil teria que formar profissionais com os conhecimentos equiparáveis àqueles dos paisagistas formados em outros países. Porque, se não for assim, a sociedade brasileira sairá prejudicada, porque não poderá contar com uma expertise que o próprio CAU, IAB e a ABAP concordam que é fundamental para a saúde, o bem-estar, o meio ambiente e o desenvolvimento urbano e rural do Brasil. Pode passar aí. Não, volta uma, por favor. É sobre isso que eu vim falar hoje. Pretendo comparar os conteúdos programáticos dos cursos de arquitetura do Brasil, dos quais temos aqui uma boa amostra com a Universidade do Rio de Janeiro, a UNB, a Mackenzie de São Paulo, com cursos de escola de paisagismo da América Latina e da Europa. O objetivo é responder a essa pergunta. A formação dos arquitetos nas universidades brasileiras é suficiente para que esse profissional seja um paisagista? Como o senhor Carlos já colocou aqui, é necessário embasamento técnico e teórico. O projeto não é uma ideia que aparece na cabeça do cidadão que se propõe a fazer um projeto de paisagismo. É a fundamentação técnica e teórica de fato que dá um instrumental para a atividade de projeto. Nesse quadro, pode passar, Eliana, por favor. Nesse quadro, a gente vê que os cursos de arquitetura e urbanismo têm geralmente disciplinas de teoria e história de arquitetura e urbanismo, crítica da arquitetura e urbanismo, arquitetura do Brasil, arquitetura na contemporaneidade. Os cursos de paisagismo têm teoria e história de paisagismo, história da arte dos jardins, espaços livres urbanos, geografia, interpretação e conservação de paisagens. Pode passar, Eliana. Na parte de conhecimentos técnicos, o curso de arquitetura trata principalmente de processos construtivos, materiais, sistemas estruturais de aço e madeira, concreto armado, instalações elétricas, conforto ambiental. Esse curso possui apenas 2%, que equivale a praticamente uma disciplina, que é meio ambiente e cidade. Nos cursos de paisagismo, a gente tem biologia, botânica, plantas ornamentais, fisiologia vegetal, ecologia. Tem também uma parte de construção, porque também, no caso do paisagismo, se trata de ter... O projeto de paisagismo prevê também obras, mas é um projeto que se baseia num conhecimento técnico bem diferente do da arquitetura. Agora vamos passar para a disciplina de projeto, que é pode passar. O curso de arquitetura e urbanismo, em sua maioria, é voltado ao projeto arquitetônico, onde eles estudam habitação, edificações em altura, edifícios comerciais, edifícios de grande porte, habitação popular. Somente 10% dessas disciplinas
de projeto são direcionadas efetivamente ao paisagismo. Isso corresponde a 2% do total do curso. Esse problema não é fácil de ser resolvido, pois o ensino em arquitetura e urbanismo tenta abarcar de design de interiores até planejamento territorial. Como a soma das horas aqui apresentadas pelo professor Carlos, pela minha conta deu 11.060 horas. Depois, tem aqui um relatório da Comissão de Ensino do MEC, Eliana, passa por favor, sobre os cursos de arquitetura e urbanismo. Currículos excessivamente longos, com cargas horárias que ocupam frequentemente patamares superiores a 40 horas aulas semanais, impedem o desenvolvimento adequado dos estudos e acabam por prolongar desnecessariamente a permanência dos alunos no curso. Pode passar, Eliana. Na parte de projeto do curso de paisagismo, temos projeto de paisagismo, parques e jardins, recuperação e manejo ecológico e ambiental, projeto de espaço público, vegetação em espaço público, impactos ambientais, ordenamento do território. Aqui a fundamentação técnica e teórica sobre o espaço, paisagem e meio ambiente, sobre manejo de vegetação, solos e construção, pode amparar efetivamente o aprendizado em projeto paisagístico. E as disciplinas de projeto permitem uma habilitação plena, absolutamente voltada ao paisagismo, ou seja, ao projeto, gestão e conservação de espaços abertos, sejam eles parques, espaços urbanos ou a própria paisagem. Por fim, o trabalho final de graduação, que corresponde aos 20% restantes de cada curso e consolida a formação do aluno na arquitetura, geralmente se apresenta um projeto de edifício, de museu, de hospital, projeto de urbanismo. E o paisagismo, quando aparece, quase sempre é tratado superficialmente como uma solução decorativa que emoldura a obra arquitetônica. Nos cursos de paisagismo, é claro, o trabalho final da graduação é um estágio ou estágio profissionalizante, são via de regra 100% na área de paisagismo. Na comparação entre as duas grades formativas, fica claro que se tratam de programas distintos e que as graduações em arquitetura e urbanismo não são suficientes para constituir sede exclusiva do paisagismo no Brasil. O paisagismo é um núcleo de saber autônomo, reconhecido na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e na classificação padrão das profissões da Organização Internacional do Trabalho. Ele não se confunde com nenhuma das graduações existentes hoje, fora da UFRJ, no Brasil, seja ela em arquitetura, em agronomia, em geografia ou outra qualquer, apesar de possuir disciplinas em comum com algumas delas. Gostaria de dizer, por fim, que devido à pretensão de exclusividade dos arquitetos aqui representados no IAB e na ABAP, a arquitetura sobre o paisagismo, de exclusividade sobre o paisagismo, os próprios paisagistas graduados na Universidade Federal do Rio de Janeiro têm sido constantemente ameaçados no exercício da sua profissão pelos conselhos de classe. Por causa disso, as universidades que têm se interessado em abrir cursos superiores na área, como a PUC de Goiás, a Universidade Veiga Almeida do Rio e várias outras, têm sido desaconselhadas a fazê-lo, porque os futuros profissionais enfrentariam os mesmos problemas que hoje enfrentam os colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em decorrência disso, nós temos dois problemas principais. O campo acadêmico e profissional em paisagismo é subdesenvolvido no Brasil, e a administração pública e a iniciativa privada não contam com profissionais devidamente capacitados nessa área. O resultado disso é que o desenvolvimento urbano e rural do Brasil é marcado pela falta de conciliação entre preservação dos nossos recursos naturais, qualidade de vida e a parte econômica e infraestrutural. Temos cidades quase inabitáveis, um território rural e biomas como Cerrado e Amazônia, que vem sofrendo profundas transformações, enquanto o paisagismo se encontra muitas vezes resumido a medidas cosméticas e superficiais. É consenso que a atividade de paisagista, pelas responsabilidades próprias dessa profissão, deve ser devidamente regulamentada e fiscalizada. Infelizmente, hoje, ela se encontra regulamentada de modo indireto, o que, ao invés de garantir a fiscalização do seu exercício, tem impedido o seu desenvolvimento. Note-se que esse projeto de lei não retira nenhum dos direitos
de arquitetos, de agrônomos, biólogos ou engenheiros florestais. Mas acreditamos que a regulamentação efetiva, plena e autônoma dessa área não só é devida, como é o único caminho para que o Brasil possa se beneficiar amplamente desse saber. Só assim, livre dos interesses corporativistas, haverá o desenvolvimento desse campo profissional e as universidades brasileiras cumprirão de fato os objetivos da educação superior, previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Passa. A educação superior tem dentre suas finalidades formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. Desenvolver o entendimento do homem e do meio que vive. Vou pular, integrar os conhecimentos que vão sendo adquiridos a cada geração. Por isso, eu gostaria de pedir que, devido ao interesse social na regulamentação da profissão de paisagista, essa comissão aprove o projeto de lei aqui em debate. Visto que eu ainda tenho 5 minutos e 30, vou começar a responder aqui algumas anotações que eu fiz sobre a fala dos meus colegas nessa mesa. Quanto à fala da arquiteta Letícia Antunes, contra as críticas que o PL vem recebendo, deve ser dito que esse projeto de lei não institui a graduação em jardinismo, não condena as universidades e os professores doutores a ensinar jardinismo, a realizar pesquisa nessa área. Nós aqui no Brasil somos todos, em grande parte, autodidatas. Eu sou agrônomo, com pós-graduação em paisagismo. Todos nós aqui, em alguma medida, que se declaram paisagistas, com exceção dos alunos egressos daí da UFRJ, ou de alguém que tenha se formado no exterior, é autodidata. Nós aqui no Brasil somos todos, em grande parte, autodidatas, porque nossas formações são outras. Mas uma parte de nós, agrônomos e também arquitetos e outros, acreditam que precisa de ter um curso nessa área para o futuro, para no futuro ela bem se desenvolver. Quem vai cercear o que acontece nos cursos de graduação em paisagismo nas universidades e vai restringir eles a jardinismo? As críticas podem ser feitas, eventualmente, individualmente. Você aí é jardinista, mas o projeto de lei não institui isso. Quanto à fala do professor Carlos, os arquitetos aqui presentes afirmaram que o conhecimento não deve ser fragmentário. Foi dado também o exemplo de um estrangeiro que fez a fala: caramba, vocês, arquitetos aqui do Brasil, estão no caminho certo, né? Um conhecimento holístico. Deixa eu me explicar. Eu acho ótimo que os arquitetos estudem paisagismo, urbanismo, interiores, para melhor fazer arquitetura e urbanismo. Se eles quiserem se especializar realmente e aprender paisagismo e trabalhar com paisagistas, eles são bem-vindos e essa atuação não é combatida pelo PL. Eu não acredito que esse estrangeiro que fez essa fala seja um arquiteto paisagista. Deve ser um arquiteto urbanista. Porque a IFLA se manifestou a nosso favor, da qual a ABAP é afiliada. Na verdade, eu era associado da IFLA, da ABAP. Quando eu percebi que eles estavam contrariando o estatuto deles, feito em 1972, com o compromisso de formar na formação de paisagismo no Brasil, eu pedi para sair da ABAP e denunciei eles à IFLA, porque eles estavam indo contra a recomendação e o acordo citado pela Eliana entre a IFLA e a UIA, que reconhece que o paisagismo é uma graduação autônoma. A IFLA já se pronunciou, a gente tem um e-mail deles, eles afirmam: nós temos certeza que a ABAP entende. Eu acho que eles estão errados. A IFLA não sabe que a ABAP não concorda com a autonomia do paisagismo. Vou denunciar de novo. Por último, quanto à fala do senhor Sérgio Magalhães, se há coincidência conceitual nesse debate, é porque todos nós, arquitetos, agrônomos, paisagistas, estamos tratando de paisagismo aqui. E bem ou mal, todos nós conseguimos atingir um certo domínio conceitual sobre o tema. Mas isso não significa dizer que esse tema pertença a mim, a agronomia,
ou arquitetura. Era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Bom, todos da mesa já se pronunciaram, nós vamos passar em seguida, obedecendo aqui a ordem da inscrição, mas com muita alegria, o autor do projeto, o deputado Ricardo Isaac, que é o autor do projeto 2043 de 2011, com a palavra o culpado de tudo. Bom, eu queria primeiro cumprimentar todos os membros,